Bem-vindos ao Integra Talks, um bate-papo dinâmico e descomplicado sobre educação, sobre os temas de educação que gravitam no universo aí da Escola Integra. Eu sou a Luciana Abreu e eu vou te acompanhar agora nessa descoberta. A Escola Integra, ela foi criada a partir de muita pesquisa, muito estudo e muita pesquisa empírica em escolas do mundo inteiro. E aí, a partir dessa pesquisa, surgiu a Escola Integra. Isso trouxe para a gente um universo de questões sobre educação extremamente complexas. Para a gente entender o funcionamento da escola, a gente precisa entender dessas questões, que para a gente, que é leigo aí no universo da educação, isso realmente é muito complicado. E aí surgiu a ideia do Integra Talks. A gente vai criar aqui um bate-papo descontraído, dinâmico e descomplicado para falar desses temas tão complexos em educação. Eu sou a Luciana Abreu, eu sou mãe de aluna da Escola Integra e hoje eu estou à frente do setor de relacionamento da escola. Na minha dinâmica, aí no meu dia a dia, o que eu percebo é que, como mãe, o que eu quero é saber o que é melhor para minha filha, conhecer o funcionamento da escola. E, à frente do setor de relacionamento, o que eu percebo é que as famílias que eu recebo, que vão começar na escola, e até as famílias que já estão na escola, têm muita dúvida sobre as questões, essa complexidade que gira em torno da Escola Integra, que são temas realmente profundos. Educação integral, bilinguismo, desenvolvimento socioemocional. E aí, a gente propõe, então, esse Integra Talks para a gente falar desses temas da forma mais simples possível. E ele vai servir para esclarecer as dúvidas das nossas famílias, das famílias que ainda virão e também muitas dúvidas do pessoal aí da educação. Vai ser um universo de informação super esclarecedor e enriquecedor para todo mundo. Aproveitando o momento, não deixa de nos seguir. A Escola Integra está lá no Instagram. Lá a gente tem muita informação sobre o cotidiano dos nossos estudantes. Estamos também no YouTube, @Escola Integra, e também o nosso site. Não deixa de acompanhar a gente. Mas bora lá? Vamos começar? Hoje eu estou aqui com o meu amigo Gabriel Matos. O Gabriel é um dos fundadores da Escola Integra. Estou muito feliz em estar aqui com você. E se eu falar sobre o Gabriel, eu vou ser muito rasa. Então, eu vou deixar para o Gabriel se apresentar, contar um pouquinho dessa história toda, né, Gabriel? Como é que surge aí a Escola Integra, em meio a toda essa pesquisa que vocês fizeram? Com a palavra, meu amigo Gabriel Matos. Lu, querida, é um prazer estar aqui com você, dividindo esse cenário e contando um pouco da história dessa escola. Bom, muito prazer em conhecê-los, porque a nossa comunidade já cresceu muito. Tem muita gente que eu acho que hoje já não me conhece tanto, mas eu fui durante um tempo aí muito íntimo, estava no dia a dia da escola. Hoje estou fazendo outras pesquisas, estou fazendo outras coisas que necessariamente realimentam a Integra, mas meu nome é Gabriel, eu sou formado em Engenharia de Produção pela UFMG e trabalho com educação desde que eu me frustrei com a engenharia, desde que eu vi que a carreira de engenharia era uma carreira que me daria muito mais elementos para pensar o mundo do que de fato para seguir uma carreira profissional. E me aventurei no mundo da educação em 2015, estou fazendo 8 anos em educação agora no meio desse ano, e tem sido uma jornada muito legal, tem sido uma jornada muito profunda, muito recompensadora, porque eu acho que a principal inspiração que a gente teve lá no começo para montar um projeto que viria a ser a Integra, eu acho que foi uma inconformidade com aquele currículo que a gente via nas escolas e os seres humanos que saíam dessas escolas, né? Porque quando você vai parar para pensar hoje num contexto global, você tem uma série de problemas, você tem uma série de desafios que a gente vai enfrentar como humanidade, que estão relacionados ao clima, que estão relacionados à sustentabilidade, que estão relacionados
a parte emocional das pessoas, que simplesmente ali para a gente estava passando mensagens de que aquele currículo precisava ser atualizado, o jeito de fazer escola precisava ser atualizado. E você fala muito disso quando você fala em escolas mais tradicionais, é isso, Gabi? Exatamente. A gente não pode deixar de reconhecer o quanto que essas propostas mais tradicionais, elas nos ajudaram há anos atrás, né? a chegar até aqui. Foi a nossa escola, né? Exatamente. Só que Na hoje... nossa época só tinha isso, né, Gabi? Exatamente. Só que hoje você precisa ter uma discussão muito mais ampla de currículo, porque, por exemplo, você está falando e a gente está falando que uma das grandes competências do futuro vai ser a capacidade de mobilizar pessoas. E essa mobilização, esse relacionamento, como que isso se assenta na escola? Né? Como que a gente começa agora a deixar de olhar para a fatoração na matemática e como que a gente começa a olhar para a construção das relações ali entre estudantes, do estudante com o professor, do professor com a instituição, da gestão com o professor. Como é que a gente olha para isso também como objeto pedagógico da escola, onde a gente vai analisar, a gente vai diagnosticar, a gente vai avaliar e a gente vai interferir, de forma que as pessoas criem relações melhores, né? Porque quando você está olhando para o futuro, você está olhando para relações. Os trabalhos, toda a dinâmica do futuro do trabalho e do futuro do planeta, ela está envolvendo relações humanas. Então, isso precisa ser tão objeto de pesquisa da escola, quanto aquele conteúdo em si, aquela parte do conhecimento, que antes a gente achava que era preponderante e agora a gente está vendo que é o relacionamento a partir daquilo que vai definir o futuro da pessoa. Então a Integra nasce dessa ideia, né, de além do cognitivo. Exatamente. A Integra nasce de uma ideia de aquele currículo que a gente via nas escolas que estavam, na maioria das escolas que estavam ali compondo o cenário educacional brasileiro e mundial, precisava se aprofundar um pouco mais em algumas questões, e aí essa inconformidade, junto com algumas referências, elas nos trouxeram a Integra. E assim, o que eu posso falar de referência? Isso que eu ia te perguntar. Quais foram as escolas referências? O que eu posso falar de referência? Eu acho que, primeiro, tem uma referência muito forte da Integra, que é a rede Apogeu e toda a história que o Apogeu construiu com a cidade de Juiz de Fora e hoje com Minas Gerais, porque você já pode falar que é um grupo educacional aí de um tamanho, né, de uma relevância estadual. A gente se inspirou muito no fato de que o Apogeu ele dá muita ferramenta para que as pessoas sonhem uma carreira que antes não era possível para elas, né? Então, assim, o Apogeu ele causa de fato uma ampliação de visão de mundo ali das pessoas que é muito bonito, chegando ao ponto, e aí a gente trazendo elementos objetivos para a conversa, né? Chegando ao ponto de estar entre as top 3 da cidade no Enem, e aí com toda a sua proposta de valor. Isso foi muito importante para a Integra, porque a Integra, com esse olhar global, ela também quer que as pessoas ampliem a visão de mundo, né? Só que a gente também, do lado de currículo... As propostas acabam sendo bem diferentes, Exatamente. Né? Por quê? Porque do lado de currículo, a gente foi se inspirar na Avenues, que é uma escola que nasceu em Nova York, hoje tem sede no Brasil, tem sede em vários lugares do mundo. E ali, dentro de uma perspectiva de currículo, você está colocando intencionalmente a empatia, você está colocando intencionalmente competências que geralmente a escola não se preocupava tanto em desenvolver. Cara, e é tão verdade isso que você está falando, vou trazer o que aconteceu essa semana. Essa semana a gente estava organizando lá alguns materiais, a gente achou vários materiais da Avenue. E aí a gente começou a mergulhar e a gente vê hoje, né, na prática, no dia a dia ali da Integra, a semelhança, né? Claro que existe um caminho, né? Lá já está muito mais consolidado, mas a semelhança, né? E como a Integra se espelha nela é muito real, né? Eu acho que quem tiver um tempinho aí vale pesquisar a respeito. É realmente muito bacana. Exatamente. E ali tem toda uma intencionalidade que é muito além do conteúdo. Está muito além do conteúdo, porque eu estou falando de relações humanas, eu estou falando de competências de relacionamento, eu estou falando de uma outra parte da vida
que a escola anteriormente não cobria. E hoje ela precisa cobrir porque, ela é uma instituição de ensino, ela precisa estar se modernizando de acordo com o tempo dela, e 2, todas as tendências educacionais estão falando que hoje você focar no relacionamento é tão importante quanto você focar no conteúdo. É, muito legal. Né? Então, referência curricular foi muito a Avenues, e a gente teve uma referência que eu acho que é talvez das mais potentes da Integra, que é uma referência democrática. A gente parou muito para olhar escolas que estavam desenvolvendo conceitos democráticos pelo mundo, por exemplo, a Summerhill na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Por quê? Porque hoje, e você é mãe da escola, você vai entender bem o que eu falo, hoje qualquer estudante ele pode questionar qualquer acordo que está posto ali, qualquer processo que está ali, e se isso não vier numa forma de indolência, que é o que a gente fala da indisciplina, que é o que a gente fala, é o questionamento com um comportamento ruim, se for um questionamento inteligente, se for um questionamento plausível e razoável, a gente vai rever tudo que a gente está olhando. Então isso é dar espaço para que as pessoas se sintam ouvidas, mesmo que muitas vezes é questionar o nosso próprio processo, né? E aí é legal por quê? Porque eu acho que isso abre um canal de comunicação entre as gerações diversas que estão ali na escola, que antes você não tinha, porque, poxa, tem uma escola, tem as regras, e o pedagógico é cumprir as regras. Sim. No nosso caso, o pedagógico é refletir sobre as regras. Isso. E muitas vezes questionar numa conversa entre criança e adulto, mas que é uma conversa que só pelo fato da criança estar questionando esses protocolos e tudo, ela está se colocando numa posição, digamos, mais igual, de relevância e de poder em relação ao adulto. Então, quando você tem essa integração de gerações, isso é muito potente, porque aí a gente cria os nossos protocolos, a gente cria o nosso jeito de fazer educação, e a criança ela sai daquela sala que ela questionou, aquela regra, muito mais contextualizada e pertencente na proposta da escola. Muito mais contextualizada no ecossistema que a escola propõe, muito mais se sentindo pertencente de fato. E aí, quando ela vai para a sala de aula, a nossa tese é que ela fica mais apaixonada com o professor, com as crianças, com os colegas, com a dinâmica da sala. Ela tem mais memórias afetivas que vão contaminar ela ali para ela ir cada vez mais entrando o aprendizado é uma consequência. Exatamente. Ela vai estar se sentindo tão bem ali que o aprendizado vai ser uma consequência. Exatamente. E assim, aí quando a gente olha para esse lado do desenvolvimento socioemocional, a gente já tem várias pesquisas que falam que a gente não consegue aprender quando a gente está sentindo alguma emoção muito forte. Então, o bem-estar, o equilíbrio emocional, eles são fundamentais para a gente poder aprender. Basta você ver aí, poxa, tenta ler uma página de um livro quando você estiver muito triste. A absorção ali, o quanto você se apropria do conteúdo, é muito menor. Inferior. Exatamente. Então, a gente tem que criar um contexto para que as pessoas se sintam bem. Uhum. E aí, quando você cria esse contexto, onde as pessoas, inclusive, podem questionar o que está posto ali, você, de fato, cria uma comunicação entre gerações, que a gente aposta que é muito um dos nossos grandes diferenciais. É proporcionar esse ambiente para que o que você falou, o aprendizado ele seja natural. Uhum. Porque aí a gente aprende na conversa, a gente aprende olhando o céu lá fora, quando ele muda do sol para a chuva, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E isso é muito real, sabe? A gente... o Gabriel, ele estava afastado não afastado da Integra, né? Mas afastado fisicamente da Integra por uns meses, e aí ele chegou lá hoje, né? E eu quero até te perguntar qual que foi essa sensação. Antes de eu falar a minha, eu quero te perguntar qual que foi a sua sensação, não só nostálgica, tá? E de saudade também. Mas quando você viu as crianças, quando você viu os professores, o que você sentiu? É uma resposta que tem várias vias, né? Tem uma via emocional que é a de sentir uma felicidade muito grande por ver aquele projeto que a gente pensava há 5, 6 anos atrás, ele tomando cada vez mais forma. E você vendo ali
uma narrativa única que vai sendo criada para guiar as pessoas, seja no trabalho da enfermaria, seja no trabalho da gestão, seja no trabalho da sala de aula, mas essa narrativa que vai se consolidando a cada ano. Então isso foi ter ficado um tempinho longe e ter voltado hoje, me deu essa sensação de felicidade por ver que a narrativa está se consolidando. E aí no lado racional, Lu, tem uma coisa que é muito legal, assim, apesar da gente querer o melhor para os nossos filhos hoje, apesar da gente querer e funcionar numa urgência e num tempo que estão muito pro agora, a gente não faz educação no agora. E aí, assim, tem várias teorias de currículo que falam que você vai demorar de 4 a 5 anos para que uma proposta pedagógica que está na cabeça de poucos, ela vire práticas, comportamentos observáveis, comportamentos comprováveis em toda uma comunidade. Então, assim, racionalmente falando, hoje eu vi que a gente está chegando num estágio de maturação muito legal daquela narrativa de currículo dos desafios globais, do desenvolvimento socioemocional, da inovação e da excelência acadêmica. Hoje, a gente tem cada vez mais visto isso tomar forma. Mas a gente não consegue falar de um tempo do hoje, porque a implantação de um currículo, ela demora, segundo a ciência, né, de 4 a 5 anos para você começar a ver comportamentos. E hoje eu fiquei feliz porque eu vi comportamentos que estão muito alinhados a esse currículo que a gente pensou. Isso é muito legal, Gabi, porque meu primeiro contato na Integra foi como mãe. Então, né, a minha filha começa a estudar na escola antes de eu fazer parte do corpo de colaboradores. E aí, quando eu começo a entender um pouco mais dessa questão complexa que é a educação integral, o comportamento dela começa a fazer muito mais sentido. Então, eu acho que a grande questão, o grande X da questão, né, o grande diferencial da Integra, se a gente conseguisse resumir em poucas palavras, seria: é uma escola de educação integral de verdade. Mas e aí? O grande lance é: o que é educação integral, né? Porque as pessoas que eu recebo acham que educação integral e escola de horário integral é a mesma coisa, mas não é nada disso, né? Então, com toda a sua propriedade, Gabriel, por favor, nos salve e explique para todos o que é educação integral. Vamos lá, vamos começar falando o seguinte, vamos começar falando de instituições que têm a possibilidade de certificar um profissional para trabalhar com educação integral. A gente tinha um curso no Brasil presencial para desenvolver a educação integral, para que esse educador se formasse como uma pessoa capaz de desenvolver esse trabalho, que era no Instituto Singularidades em São Paulo. Eu fiquei muito feliz porque na época que eu estava aqui super próximo da Integra, morando em Juiz de Fora, eu recebi um convite da Ensine para a gente fazer um curso de educação integral para educadores, também uma pós-graduação. E esse curso está desenvolvido, a gente já teve a implantação da primeira turma, a gente teve resultados fantásticos e a gente já está querendo abrir várias outras turmas. E nesse meio tempo, o curso do Singularidades ele deu uma parada, ele foi suspenso. Então hoje a gente pode falar que o único curso, e aí gente, se vocês conhecerem mais, por favor mandem para a gente, porque hoje eu não sei. Hoje o único curso que tem esse potencial de formar integralmente o educador é o curso da Ensine. Legal. E eu me formei pelo curso do Singularidades. Então, me formei de 17 a 19 e depois vim para cá para poder fazer essa proposta. E aí, eu acho que tem uma confusão um pouco grande em relação a horário e proposta, porque antes o integral ele surgiu como uma grande facilidade para a família que trabalha muito, que precisa trabalhar muito, como uma proposta, inclusive logística, Sim, de facilitar a vida dos pais, porque a criança passaria mais tempo na escola. o horário integral. O né? horário integral. E o nome correto seria isso, Exatamente. né? Não é educação integral. Exatamente. Né? É Exatamente. o que muitas escolas, muitas instituições oferecem. Você pode deixar seu filho às 8 e buscar às 8, ou de 7 às 7. Exatamente. Ok, mas isso é uma coisa. Isso é uma coisa. O horário integral, não tem nada a ver. O horário integral é uma coisa. O horário integral, ele inclusive, se a escola ela carece de um contexto, se a escola carece de
de estratégias para envolver os alunos, o horário integral ele só vai piorar o desempenho e a integração do aluno ali com aquela proposta, né? Porque você vai ter mais aulas Exatamente. com aquele sofrimento, onde o aluno se pergunta por que eu estou aprendendo isso e tudo mais. Então, por que surge o conceito de educação integral? Surge pelo seguinte, por você começar a ver que várias crianças, que vários estudantes, e na fase da escola e na fase adulta, eles começaram a apresentar diversos problemas, questões emocionais. Então, a gente está falando de muita ansiedade, a gente está falando de uma série de remédios que precisam ser receitados para que a pessoa consiga ter uma vida ali equilibrada. Você está falando de muitos... eu vou classificar dentro de um grupo só, que é questões de saúde mental muito presentes cada vez mais no dia a dia dos adultos. E aí, quando você olha para esses indicadores e você volta para o currículo da escola, você pergunta assim, o que está faltando? E o que está faltando é como que a gente considera quem são as pessoas e depois daquele conteúdo, depois daquela aula, quem são essas novas pessoas que aprenderam aquilo. Quem é esse sujeito? Quando você olha para a Segunda Guerra Mundial, quando você olha para todos os conteúdos que estão no currículo brasileiro hoje, quem é você depois daquilo? O que você pode dizer de uma dimensão individual mesmo depois daquilo? Na sua experiência escolar, Lu, quando que te perguntaram como que você se sentia a partir de alguma situação que você enfrentou na sua escola quando você era estudante? Você tem que levar em consideração que eu não sou uma pessoa muito nova, né? Na minha época, ninguém nunca me perguntou absolutamente nada, nunca. E aí, se a gente fala que as perguntas elas são a chave para você se desenvolver, para você aprofundar em qualquer tema, quando a gente não era instigado a pensar em como a gente se sentiu, a gente simplesmente deixava de criar repertório para explicar o que a gente estava sentindo. E isso é decisivo para você correlacionar com todas as questões de saúde mental que existem hoje. Então, educação integral é como que eu coloco as dimensões desse sujeito todas no planejamento pedagógico, como que eu olho para isso de uma forma curricular. Por quê? Porque ele tem um estado inicial, ele tem eu recebo ele de uma forma, e ele tem que ser considerado na forma que ele já vem para a escola, e como que eu vou trabalhando junto com ele, de um jeito que faça sentido para ele, para que depois ele se transforme nesse adulto que ele sonhou todos os dias em se transformar. Né? Então é uma construção. Seria, de forma muito leiga, tá? Porque eu até vou te falar, porque muitas famílias que visitam a escola e eu tento transmitir essa ideia, o que é educação integral, em pouco tempo e em poucas palavras. E isso é muito difícil. Então, a gente pode falar que o trabalho da Integra visa o desenvolvimento do estudante 360 graus? A gente pode falar que esse é o objetivo e a gente pode dar até exemplos práticos para as pessoas se apropriarem. Legal. Lá, na nossa escola, a gente tem um objetivo de acolher a família que está com questionamentos relacionados ao quanto que o aluno está aprendendo. Sim. E aí a gente está falando, sim, de informações, de conhecimento, a gente está falando de todo esse processo que o currículo também propõe hoje e é importante. Mas a família também, ela pode fazer um atendimento com a gente e falar assim, eu não estou confiante na forma como meu filho está se relacionando com a turma. E o que a escola tem para me oferecer? E hoje a gente tem estratégias que a gente desenha para uma maior integração, que gera mais contexto, porque as relações elas geram contexto para a gente. Sim. E aí a gente não vai discutir só a absorção do conteúdo, a gente vai discutir a forma como aquela criança está se relacionando. E a gente estuda relações, então a gente consegue traçar estratégias para que a criança consiga conviver melhor. Nessa convivência, ela cria contexto, ela cria pertencimento. Lá no futuro, ela vai lembrar das relações que ela criou ali na escola. Então, a gente acaba atuando nessa frente da memória afetiva, sim. Que é muito importante para dialogar com todo o resto do seu funcionamento cerebral, neurobiológico e tudo. E aí a gente começa a falar,
estamos trazendo mais elementos para a educação e queremos chegar no 360 graus. Entendi. Estamos nessa busca. Mas ali a escola ela se organiza em 4 pilares, né? Que é a excelência acadêmica, que eu acho que é o que está mais perto ali do cognitivo, né? O desenvolvimento socioemocional, que tem muito a ver com a questão das relações e todo o suporte nesse sentido. E a gente ainda tem a inovação e os desafios globais, que é o desenvolvimento da criatividade e a questão da conscientização global. Isso tudo também apoia um desenvolvimento 360 graus, né? Exatamente. Essa criação vem de uma proposição da Unesco em 1994 que falava: os objetivos da educação eles são de conhecer, de fazer, de ser e de conviver. Legal. Cada um desses pilares, ele representa um desses objetivos. E aí, a grande questão é a seguinte: eu não consigo fazer hoje em dia sem conviver. Eu não consigo ser sem fazer. Eu não consigo desconectar mais nenhum dos 4 pilares. É por isso que eu gosto muito quando a gente fala que, de fato, a gente está propondo um modelo que é complexo. Não é porque a gente está propondo um modelo complexo porque o mundo está se encaminhando para ser muito complexo. E se a gente tem um modelo complexo, a gente está oferecendo ali, de fato, uma possibilidade de se integrar ao mundo de forma muito mais fácil. Legal. Agora, uma questão que sempre surge. Para trabalhar com educação integral, nesses 4 pilares, que é diferente de tudo, eu vou falar por mim, é diferente de tudo que eu já vi. Encontrar profissionais deve ser um caminho mais árduo, né, mais difícil. Como é que é esse caminho? Para vocês encontrarem os profissionais que vão trabalhar na Escola Integra, lidando aí direto, não eu, né, gente? Não eu. Eu estou ali à frente do relacionamento, do comercial, eu sou mãe de aluno, eu estou encabeçada. Agora, quem vai lidar com o projeto pedagógico diretamente, né? Os professores, ali tem os assistentes bilíngues que apoiam na educação infantil. Como é que vocês fazem para encontrar esses profissionais? Além do mais, né, somando a essa dificuldade da educação integral, ainda tem o lance de que a Integra é uma escola verdadeiramente bilíngue, né? E a gente está em Juiz de Fora, numa cidade que fica no interior de Minas. A gente não está onde você mora hoje, que é São Paulo, Sim, né? Então, exatamente. encontrar esses profissionais, eu acho que deve ser um caminho mais difícil. E qual é, digamos assim, qual é o corte, né? Qual é a régua de vocês? Como é que vocês buscam e encontram isso? A Integra, acho que ela teve muitas fases de concepção, onde a gente pensou muita coisa, mas de fato quando a escola foi criada, foi no meio de uma formação que a gente fez em 2020, para aqueles profissionais ali que estavam se candidatando a ser os primeiros profissionais a desenvolver de fato a educação integral em Juiz de Fora. Então, a gente tem uma herança de formação que ela é muito... ela tem muitos elementos aí. Tem muitos elementos aí. A gente fez uma formação de 15 dias, trazendo diversos conceitos super modernos, além de discutir na época todas as famílias que estavam entrando na escola, porque a gente tinha essa possibilidade das famílias que vieram do apogeu, principalmente. Então a gente conseguiu trazer ali durante 15 dias uma atmosfera, a gente conseguiu criar uma atmosfera, como se fosse uma parte filosófica assim, que a gente não consegue ver e que a gente não consegue muito pegar. Mas que hoje, por exemplo, ao ver a escola 3, 4 anos depois, eu já consegui ver muita coisa correlacionada do que a gente falou lá sendo reproduzido em termos de comportamento nas relações, nas crianças brincando na quadra, os profissionais ali almoçando, eu já consegui ver muitos elementos disso. Então, precisa ter uma herança muito grande de uma formação continuada. Essa herança, e é engraçado falar isso, porque a gente só vai trazendo mais elementos que vão comprovando que o currículo está todo dia sendo mais desenvolvido e chegando na prática. Eu estava falando de uma formação inicial. Hoje a gente já está falando de uma escola que sexta-feira à tarde ela forma os professores e as crianças elas têm a possibilidade de ter acesso a um currículo diversificado.
Então eu estava falando de uma formação anual. A gente hoje já está falando de uma formação semanal. Então, você vai vendo que aquela herança de formação e mais, né? Aquela herança da gente refletir sobre quem a gente é a partir das situações, para a gente poder ter ali uma série de autoexpressões, para a gente poder conservar a nossa saúde mental, essa herança ela só vem criando mais e mais comportamentos. Então, aquela sementinha que a gente plantou, hoje ela vem formando mais e mais pessoas para trabalhar com isso. Acho que é essa potência que a gente fica super feliz hoje de ver na prática acontecendo. É muito legal mesmo. Toda sexta-feira lá, agora que você falou, né? Não é só contratar pessoas, né? Não é só selecionar e contratar pessoas, mas é formar intensamente e periodicamente, né? E essa formação realmente acontece lá toda sexta-feira à tarde. Os professores saem de sala de aula, que é quando os alunos do fundamental têm as disciplinas eletivas, né? Os do infantil têm as assistentes bilíngues que apoiam e eles ficam lá em formação. É realmente muito intensa essa formação que acontece. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Eu falei antes aqui do bilinguismo, né? E existe uma relação entre a educação integral, essa proposta, essa ideia, e o fato de ser bilíngue, ou pelo menos bilíngue, né? Porque existem escolas aí que são trilíngues, né? Enfim. Mas tem alguma relação ou não? A opção pelo bilinguismo foi separada da questão da proposta inicial de educação integral? Sempre teve uma relação muito forte com o bilinguismo, porque, era uma coisa que, quando a gente olhava para o mercado e pais e mães traziam muito essa demanda. E também sempre teve uma relação muito forte com o bilinguismo por causa da educação integral. Eu vou explicar por quê. Quando você adiciona uma nova matéria no currículo, você está simplesmente adicionando uma parte do conhecimento para ser explorada, para ser desenvolvida ali pelas crianças e pelos professores no dia a dia. Quando você adiciona uma nova língua, você está adicionando um jeito novo de ver todo o conhecimento, que é muito diferente de você adicionar uma parte do conhecimento. Então, uma segunda língua, ela te dá mais repertório para você entender qual que é a sua relação com as coisas, qual que é a sua relação com o mundo e qual que é a sua relação com você mesmo. É como se você tivesse um outro óculos para poder olhar para todas essas percepções, sentimentos e pensamentos também. Então, o bilinguismo, e aí a gente tem profissionais super capacitados na escola para explicar de fato o bilinguismo, para entrar nessa seara, mas em termos de inspiração, o bilinguismo ele veio por uma necessidade de mercado, mas que a gente conseguiu conectar com a narrativa do currículo, muito pensando que a gente queria dar mais e mais repertório para as pessoas perceberem o mundo de formas diferentes. E aí, para quem fala inglês, sabe do que eu estou falando. Tem muitas palavras que a gente usa no inglês que a gente precisa de uma frase em português para poder caracterizar. Então, não é que o inglês é certo ou que o português é certo, ou o contrário. São formas diferentes de você perceber a realidade. E a gente entende que, quanto mais formas diferentes eu dou de possibilidade para essa pessoa perceber a realidade, mais ela vai estar conectada com essa complexidade que vem crescendo cada vez mais nas relações e na sociedade que a gente vem construindo. Show. Gabi, você já deu seu depoimento aí sobre hoje, quando depois de uns meses você volta à escola e tem um saldo muito positivo, né? De tudo que você vê, que você pensou, que você sonhou, idealizou acontecendo de verdade. Mas a gente gravou o depoimento de alguns alunos, de 2 alunos, e eu tenho certeza que você lembra deles, falando um pouquinho sobre o que eles aprendem na escola, o que é importante para eles. E eu queria passar aqui e queria te mostrar. Vamos dar uma olhadinha? O que eu aprendo na escola é muito legal, porque eu posso ensinar para meus amigos e tirar a dúvida deles. Tipo, a gente aprendeu na aula de Innovation que com óleo e detergente e água em um papel, você pode fazer um barquinho de papel e andar sozinho na água. Você deixa ele numa bacia com água na piscina, sei lá, você pode colocar o óleo ou o azeite atrás dele que ele sai andando. Eu
Eu acho que eu estou crescendo assim, bastante com o que a Escola Integra ensina, né? Em geral. E principalmente assim, nas aulas de Innovation também, Global Challenge, no qual me faz ter uma ampla visão assim, do mundo, em geral. Assim. Quando estou fazendo mindfulness, eu penso na escola, sem ninguém, eu sozinho, eu puder acalmar e ter um pouco de tempo para poder descansar, brincar com meus amigos e para os professores ensinar novas coisas muito legais. O mindfulness, ele nos relaxa, né, bastante, nos traz assim para o presente de uma forma que é bem única, assim, que a gente nunca sente. É a melhor forma de trazer-nos para o presente. Eu estou também criando assim, bastante habilidades, né, com isso e novas assim jeitos, né, novas qualidades, enfim. E também outras coisas, assim, acho que é muito bom. Olha aí, Gabi. Esses são conhecidos seus, né? Muito conhecidos. O Rafa, ele tá com a gente desde 2020, né? A Integra, né, para quem não sabe, ela nasce em 2020. Primeiro ela nasce nas suas ideias, né? Não só nas suas, né, mas dos nossos outros fundadores aí. Mas ela se concretiza em 2020 e o Rafa, que foi o nosso primeiro depoimento aí, ele tá com a gente desde 2020, uma evolução incrível. E a Alice entra, acho que em 2021, né? Grade 6, exatamente. E aí, me conta o que você acha agora, vendo esses depoimentos. Então, como eu falei antes, eu acho que a gente está num caminho muito virtuoso da implantação daquele currículo que a gente construiu com a formação em 2020, com uma base filosófica, com várias estratégias ali que a gente colocou como possíveis de serem aplicadas na escola, com toda a gestão pedagógica que a gente veio desenvolvendo ao longo desse período. Tudo isso é um emaranhado de coisas muito complexas que tem o objetivo de oferecer essa complexidade para os alunos, de oferecer esse ambiente diverso para que eles consigam se conectar, para que eles consigam se conhecer a partir disso. E o que a gente vê hoje é que as hipóteses de, num ambiente mais diverso, a gente aprende mais, elas estão cada vez mais comprovadas. E o sentimento que vem é de uma alegria muito grande, mas uma ansiedade também de ver os próximos passos. E aí, como que vai ser o ano que vem? Como que vai ser o outro ano? Porque a gente vê uma narrativa cada vez mais tomando forma, e essa narrativa é a nossa potência. E a gente vê a potência estampada na fala, no repertório que essas crianças têm com a idade que elas têm. Então eu fico na expectativa de ver eles no próximo ano e no outro, como que vai ser essa evolução, mas sabendo que, assim, com a consciência super tranquila de que, de fato, a gente tem feito cada dia, os profissionais que estão lá na escola, um trabalho excepcional que está tomando cada vez mais forma, assim. É isso. Que bom, tá feliz, Gabi? Muito com feliz. Com seu sonho aí, ó. Concretizado ou concretizando, né? Muito feliz, muito feliz. Bom. Muito feliz. Ó, queria te agradecer muito. Você veio de longe pra gente bater esse papo, pra gente tentar explicar de uma forma mais simples aí o que é educação integral, que eu apanho tanto para explicar isso. Muito obrigada mesmo. Acho que eu ainda vou te receber aqui outras vezes, né? Tomara. A gente ainda vai bater mais papo aí. Tomara. A gente ainda vai ter outros Integra Talk falando aí sobre bilinguismo, né? Sobre o mindfulness, né? Os meninos ali falaram tanto do mindfulness, que é um momento de meditação que eles têm lá na escola. A gente vai falar sobre isso também. Nos próximos a gente conversa a respeito. Por enquanto a gente acaba aqui. Queria te agradecer novamente e espero te ver muito em breve. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Já fiz bastante reuniões com famílias para poder explicar a Integra. E acho que, assim, se tem uma mensagem legal, positiva, que eu posso deixar para famílias que estão buscando uma escola diferente, para famílias que às vezes não se conectaram com a proposta escolar ali da atual escola delas, é que
acho que tem uma coisa super legal que a gente propõe, que é a escola é construída com todo mundo, porque a gente entende que o futuro vai ser uma construção coletiva, né? Então, a gente está construindo lá o futuro que a gente quer, as pessoas que a gente quer e as pessoas que a gente acha importante para mudar alguns cenários aí do mundo que a gente não acha tão legais. Então, queria passar muita confiança para todo mundo para ler mais, entender mais, porque até hoje quem pesquisou a fundo o nosso modelo, pelo menos saiu com mais repertório para poder olhar para as escolas, talvez da cidade que ia mudar, mas enfim, pelo menos mais repertório. Quando, positivamente, quando dá certo, né, tá com a gente até hoje aí, e a gente viu exemplos muito legais disso. Então, é isso, muito obrigado. Obrigada de novo, e eu fico com o coração bem quentinho em saber que a minha filha está lá e que o futuro dela pode ser um futuro melhor. Obrigada, gente.